Se você quer saber quantos painéis solares você precisa para não se preocupar mais com a conta de energia, você chegou no vídeo certo. Nós vamos fazer na prática um case real para que você possa replicar aí na sua casa e saber quantos painéis vai fazer você reduzir o seu custo de energia para o mínimo. Pessoal, é importante vocês sempre saberem que mesmo que você gere toda a sua energia, como a concessionária está deixando ela disponível para o seu uso, você sempre vai ter que pagar pelo menos o mínimo. Mas, obviamente, nós conseguiremos reduções extremamente expressivas com a energia solar. Então você pode sair de uma conta de 300, 400, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 para uma taxa mínima. E geralmente uma residência tem um consumo mínimo aí, vai variar de acordo com o padrão de entrada, mas gira na casa de 50 a 60 reais. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é o quanto você consome de energia, porque a quantidade de painéis que você precisa é proporcional ao seu consumo. Quanto mais energia você consome, mais painéis você precisa. Então o nosso primeiro passo é pegar a fatura de energia elétrica e vir aqui ó, na nossa aba consumo. Pessoal, esse é um exemplo da Enel, mas é igual para qualquer concessionária. Todas as concessionárias você de alguma forma vai ter o histórico de consumo. Tendo em mãos o histórico de consumo, o que a gente precisa fazer? Calcular uma média. Então nós vamos somar todos esses valores e dividir pela quantidade de meses que nós somamos. Feito isso, a gente vai ter em mãos a média de consumo mensal. E essa média de consumo mensal, a unidade dela está aqui ó, em quilowatt-hora. Lembrem-se disso. Mas beleza, então agora a gente já vai vir aqui para o mão na massa. Vamos começar a anotar esses valores. Então, o nosso consumo médio é de aproximadamente 900 kWh. Na sua casa pode ser 300, pode ser 400, pode ser 1.000, pode ser 2.000, que a lógica vai ser a mesma. No nosso exemplo, 900 kWh. O que mais que eu preciso também saber? Qual que é o potencial solar da região? Porque cada região, pessoal, vai ter uma quantidade de luz recebida diariamente. Para isso, nós temos duas formas de conseguir. A primeira e a mais prática é abrindo o Atlas Brasileiro de Energia Solar. Então, nesse Atlas, o que nós vamos ter aqui? O mapa do Brasil, nos informando em termos de tonalidade qual é a irradiação que cada cidade recebe. Então, nós temos uma escala que vem de 3.500 watt-hora por metro quadrado por dia até 6.250 watt-hora por metro quadrado por dia. Então, quanto mais escura aqui a nossa escala, significa que aquela região recebe mais luz solar. E quanto mais luz solar ela recebe, mais energia ela vai produzir. Então é por isso que é imprescindível que a gente entenda a nossa região, quanto que ela recebe de luz solar. Eu vou dar um exemplo prático aqui para vocês. Por exemplo, nós estamos em São Paulo, tá? Então, em São Paulo, note que nós temos três tonalidades que predominam aqui. Nós temos um laranja mais escuro, depois um laranja um pouquinho mais claro e depois um pouquinho mais claro ainda. Então, na região que nós estamos aqui, ó, na sede do Mercado Solar, nós estamos nessa faixa aqui, que vai ser aproximadamente essas tonalidades aqui, entre 4.500 e 4.750 watt-hora por metro quadrado por dia, que também pode ser chamado essa escala de quilowatt-hora por metro quadrado por dia. É só a gente pegar esse valor e multiplicar por 1.000. Então vamos considerar que nós estamos nessa faixa aqui, ó, do 4.750 watt-hora por metro quadrado por dia. Então vamos anotar este valor, 4.750 watt-hora por metro quadrado por dia. Isso, pessoal, é igual a
4,75 kWh por metro quadrado por dia. A única coisa que nós fizemos foi uma mudança de escala. Para não trabalhar com esses números tão grandes, a gente pode multiplicar ele por 1000. Então ele vai passar para a escala de watt-hora para quilowatt-hora. Então vai aparecer um casinho aqui. Então sendo 4,75 kWh por metro quadrado por dia. Feito isso, a gente já sabe agora as informações principais para calcular a quantidade de painéis. Só que a quantidade de painéis, ela é definida por uma potência total. Então a primeira coisa que nós temos que entender é a potência total do sistema fotovoltaico. Então, a potência total do sistema fotovoltaico, ela vai ser igual a o nosso consumo, tá? Então, vamos anotar aqui, fazer passo a passo. Consumo médio mensal em quilowatt-hora. Nós já temos essa informação. Dividido por 30 dias. Por quê? Porque eu quero saber qual é o meu consumo diário, tá? Então, nosso consumo mensal dividido por 30, dividido pela irradiação, que é o nosso potencial solar, dividido pelo rendimento. Deixa eu arrumar isso aqui agora embaixo, que vocês vão entender melhor a gente trazendo isso para valores. Então, ó, a potência total do nosso sistema fotovoltaico, ela vai ser igual ao nosso consumo médio mensal, que é 900 kWh, dividido por 30 dias. Então, eu sei que aqui no final eu vou ter o nosso consumo diário, dividido pela irradiação em kWh, porque eu estou com consumo em kWh. Então, eu também tenho que ter irradiação em kWh, 4,75, dividido pelo rendimento. Por que eu preciso considerar que essa divisão aqui pelo rendimento? Porque, pessoal, em sistemas reais existem perdas. Então, existem perdas por temperatura, existe perda nos cabeamentos, existe perda nas conexões. Então, no mundo real existem várias perdas. Eu não vou me aprofundar nesse detalhamento técnico, mas você pode considerar 0,8, tá? Ou seja, 80% de rendimento nesse sistema. Então, agora a gente indo para essa potência total agora nos cálculos, o que nós vamos ter? Vamos lá. Vamos fazer uma conta rápida aqui. Então, ó, nós temos os 900 dividido por 30, dividido por 4,75, dividido por 0,8. Chegamos então em uma potência de 7,89. Vamos arredondar para 7,9. Então, isso daqui nos dá uma potência total de 7,9 kW-pico. Por que kW-pico? Porque a potência do módulo fotovoltaico ela é dada em kW-pico. Eu quero deixar uma outra orientação para vocês, que isso quase ninguém explica no YouTube, tá? Essa potência, ela é sim verdadeira caso o seu sistema tenha os módulos fotovoltaicos instalados para o norte, tá? Por que para norte? Porque para norte, aqui a gente tem 100% da captação da luz solar. Esse é o nosso maior potencial. Então você pode pegar uma bússola e ver qual que é a orientação do seu telhado. Se for um telhado orientado para norte, esse é o melhor ângulo de captação para aqueles que estão no hemisfério sul, tá? Com exceção daqueles que estão lá em Roraima, que vão ter que apontar para o sul. Todos que estão abaixo da linha do Equador, a melhor orientação do painel solar é sempre para norte. Ah, Isaac, meu telhado não está para norte, meu telhado está para leste ou oeste. Você vai ter algumas perdas. Essa perda ela pode variar de 10 a 15%. Neste cenário,
o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar a sua potência ideal, que é o 7,9, e você vai dividir, então, por este novo rendimento. Então, imagina que a gente está considerando aqui 10% de perdas, eu vou dividir por 0,9. E aí a nossa nova potência instalação leste ou oeste seria de 7,9, vamos pegar aqui, ó, 7,9 dividido por 0,9. Então agora eu precisaria de uma potência de 8,77. 8,77 kW pico, tá? Por quê? Porque um telhado que está para leste ou oeste, ele vai receber menos luz solar durante o dia do que aquele telhado que está orientado a norte. Logo, eu preciso de uma potência maior no meu sistema. Ah, Isaac, mas meu telhado não está nem para leste nem para oeste, meu telhado está para sul. O telhado sul, pessoal, para quem está no hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, é o nosso pior telhado. Então, eu vou ter perdas aqui que giram na casa de 15 a 25%. Por que de 15 a 25%? Quanto mais próximo da linha do Equador, menor são essas perdas. Quanto mais distante da linha do Equador, maiores são essas perdas. Então também não vou entrar nesse detalhamento, mas se você quiser um valor intermediário, considera 20% de perdas, tá? Em relação ao norte. Então o que você vai ter que fazer para entender a sua nova potência? Você vai pegar o seu ideal, que é o 7,9, que nós chegamos aqui para a orientação norte, mas como o seu telhado está orientado para sul, você tem aqui, ó, uma perda de aproximadamente 20%, então você tem que dividir esse valor por 0,8. E aí, vamos fazer essa divisão, 7,9 dividido por 0,8. Então agora você precisa de uma potência não de 7,9, mas de 9,87. Então, a sua nova potência aqui é de 9,87. Isso, né? 9,87, correto. Então, pessoal, isso daqui é muito pouco explicado, principalmente no YouTube, tá? Mas avançando um pouquinho no detalhamento técnico, você tem que levar em consideração a orientação do seu telhado, beleza? Mas vamos lá, vamos partir do pressuposto que o seu telhado seja orientado para norte e a nossa potência necessária é de fato de 7,9. Então nossa potência total é igual a 7,9 kW pico. Quando a gente avalia o módulo fotovoltaico, a gente vai ter que avaliar a potência dele, tá? Então, a potência do módulo vai ser imprescindível para a gente conseguir calcular essa quantidade. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um módulo fotovoltaico de 710 watts. Se você tiver um painel de 710, você vai precisar de uma quantidade. Se você tiver um painel de 500, vai ser outra, e assim por diante. Mas, fazendo esse passo a passo, você consegue calcular para qualquer um deles, tá? Então, vamos lá. Qual que é a conta que a gente precisa fazer? Primeiro, eu preciso definir qual que é a potência do meu módulo. Então, a potência do meu módulo é de 710 watts. Mas a potência total do meu sistema está em quilowatts. Então eu preciso deixar os dois na mesma unidade de medida. Então como que eu vou deixar os dois na mesma unidade de medida? Então vamos pegar a nossa potência total em quilowatt pico e multiplicar por 1000. Então 7,9 quilowatt pico é igual a 7.900 watts pico, tá? E o módulo fotovoltaico? Agora também já estamos na mesma escala. Então, a potência total dividido pela potência do módulo. Então, os 7.900 dividido por 710. Vamos fazer a nossa conta aqui e a gente vai entender agora qual a quantidade necessária de módulos fotovoltaicos
para o nosso consumo. Então vamos lá, vamos pegar o nosso 7.900 e vamos dividir pela potência de cada painel. 7.900 dividido por 710, 11,12. Então, 11,12 módulos ou painéis, como preferirem chamar. Obviamente, não é possível que a gente tenha 11,12 painéis ou 11,12 módulos fotovoltaicos. Logo, a gente precisa arredondar esse número para cima. Ou seja, eu chego num total de 12 painéis fotovoltaicos. Resumo da ópera, tá? Então vocês já aprenderam a como calcular aí a quantidade de painel para o seu consumo. Em resumo, para um consumo de 900 kWh mês em São Paulo, com a orientação dos módulos para norte, eu preciso de 12 módulos fotovoltaicos para gerar esta quantidade de energia e sair de uma conta de aproximadamente R$800 para uma conta de aproximadamente R$60. Então eu saio de uma conta onde eu pago todo o meu consumo de energia e aqui eu venho para uma conta que eu vou pagar somente o mínimo, mas continuo consumindo energia como antes, tá? A única diferença é que agora a gente gera a nossa própria energia. Pessoal, esse é um vídeo bem mão na massa, bem prático para que vocês consigam replicar em casa e para que você consiga também já ter uma noção para quando você for orçar o seu sistema fotovoltaico, se de fato aqueles que estão te oferecendo condiz com o que deve ser instalado. Por que a gente decidiu trazer esse tipo de conteúdo para o nosso canal? Porque nós temos visto muitos consumidores que vêm até o mercado solar e se queixam que os seus sistemas fotovoltaicos não geram aquilo que as empresas que venderam prometeram. Então, muitas empresas, infelizmente, prometem uma energia que não é possível de ser entregue. Então, existem cenários, por exemplo, como este, onde o cliente tem um consumo de 900 kWh, ele precisaria de 12 painéis para ir para uma taxa mínima, só que uma empresa muitas vezes irresponsável, que queira levar vantagem sobre o cliente, fala, não, você só precisa de 8, você só precisa de 9. Por quê? Instalando uma potência menor, o preço dele fica melhor do que os concorrentes. Então, muitas vezes ele está te ofertando uma potência muito menor, o preço dele naturalmente vai ser mais baixo, mas não vai gerar aquilo que de fato você precisa. E lembrando que isso daqui é uma estimativa para um cenário ideal, obviamente também um cenário sem sombreamento. Se na sua instalação for ter qualquer tipo de sombreamento, seja por uma árvore, seja por uma chaminé, seja por uma antena, ou seja por um prédio, a gente precisa utilizar um software profissional que minuto a minuto ele vai calcular o impacto dessa sombra. A gente já não consegue calcular manualmente, mas é importante que você tenha cada vez mais conhecimento para que você possa fazer boas escolhas, e fazendo boas escolhas, com certeza, você vai ter uma excelente experiência com sistemas fotovoltaicos. E se você gostou desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque se você não for inscrito, talvez nunca mais o YouTube te entregue nosso conteúdo, e mesmo que você queira nos achar, você já não lembra mais o nome. Então, ó, para um minutinho, se inscreve agora, porque eu te espero no próximo vídeo.